todos bem-vindos. Queria só lembrar que essa aula está sendo dedicada em mérito Refuah Shleimah, uma recuperação completa de Adam Yehuda Gershon Ben Eke, se Deus quiser. Existe uma história muito bonita que eu queria compartilhar com vocês hoje, começar nossa aula com essa história bonita, de um pequeno ladrão que ele estava interessado em roubar várias cidades. Então ele fez um plano, ele começou a roubar a cidade dele, depois ele foi para outra cidade, depois ele foi para a terceira, começou a roubar, ele era uma pessoa incrível, um ladrão sensacional. Mas chegou um momento que ele sentiu uma vontade imensa de arrependimento, ele sentiu dentro dele alguma coisa que estava incomodando, ele falou, eu preciso me arrepender, eu preciso retornar para o caminho correto. Uma vez eu roubei, estava legal, 2 vezes, mas eu não posso continuar nessa vida. Eu preciso fazer teshuvah, eu preciso me arrepender. Então ele decidiu que ele vai conversar com algum rabino para perguntar o que ele pode fazer. Então o rabino direcionou ele e falou, você deve agora fazer Tehilim, muitos Tehilim. E quanto mais Tehilim, melhor. Você tem que parar de roubar, obviamente, mas quanto mais salmos você lê, você vai se dar melhor, teu perdão vai ser muito mais aceito. Beleza, ele escuta isso, ele sai todo feliz da vida, começa a fazer Tehilim, faz Tehilim. E em um determinado momento da vida, passam alguns meses, ele se sente de novo que ele quer mais um reforço. Então ele está na dúvida, o que ele faz? Ele falou, deixa eu visitar o rabino. Ele abre a porta do rabino e ele encontra o rabino sentado, já era tarde da noite, 1, 2 da manhã, o rabino estava lendo Tehilim. Ele falou, oi, véi, que casa será que o rabino roubou hoje à noite para ele estar fazendo tanto Tehilim? Essa história, que não é uma história real provavelmente, quem sabe talvez aconteceu, mas é uma história que lembra para a gente uma base muito importante no nosso judaísmo. A gente sabe que tudo, qualquer pecado que nós fazemos, qualquer coisa de errado, sempre tem uma chance de retorno. Sempre tem a famosa teshuvah, o arrependimento, a Hashem aceita, e sempre a gente fala isso, não existe judeu perdido, não existe caso perdido, não existe nada que a gente pode falar não tem mais solução, sempre tem uma solução. Sempre tem uma chance de retorno, sempre tem uma chance de mais uma vez que eu posso voltar, e mesmo que eu errei de novo, eu posso voltar e me arrepender de novo. Então sempre tem uma segunda chance no judaísmo. Como várias e várias aulas já foram dadas sobre isso, a gente mesmo aqui já discutiu sobre esse assunto algumas vezes, sempre tem um momento que a pessoa pode voltar e retornar para Deus em todos os sentidos. Porém, na porção da nossa semana, na parashá da semana, chamada Hukat, a gente encontra um pequeno detalhe, um episódio muito especial que parece que não teve retorno. E não só isso, a gente está falando do maior líder do povo. O maior líder do povo de Israel, que tirou os judeus do Egito, que trouxe eles, acompanhou eles no deserto durante 40 anos até a entrada na terra santa, na terra de Israel. Moshe Rabbeinu, infelizmente, acabou cometendo um pequeno erro nessa semana. Só que esse pequeno erro, que na verdade a gente vai contar os detalhes melhor sobre esse erro, muitos conhecem a história, ao invés dele falar com a pedra, ele bateu na pedra, e assim a pedra tirou água, e era para ele ter falado, conversado com a pedra para sair água e não batido, e ele bateu. Por causa desse pecado, Deus falou, você e o seu irmão Arão não poderão entrar na terra de Israel. Vocês não confiaram em mim, então vocês perderam o mérito de vocês, que vocês tinham de entrar na terra de Israel. E logo então a gente começa a perguntar, a levantar questões. Moshe Rabbeinu foi o grande líder. 40 anos ele está acompanhando o povo. Ele fez tudo pelo povo, ele se dedicou tanto pelo povo, ele fez tudo o que ele podia para poder, sempre pelo bem do povo de Israel. Ele foi um líder sensacional. De repente, um pequeno errinho, um pequeno detalhe que ele não conseguiu falar com a pedra, ele bateu na pedra e saiu a água. A água na prática saiu, só foi o jeito dele. Só por causa desse pequeno detalhe, Deus proíbe ele e tira dele a oportunidade de entrar na Terra Santa, que foi, na verdade, todo o objetivo dele, a princípio, desde que ele tirou os judeus do Egito. Então a gente tem que hoje parar para perguntar um pouquinho por quê? Moisés não teve o mérito de se arrepender. Qualquer judeu hoje em dia faz alguma coisa de errado, tem segunda chance, pode se arrepender, como sempre. De repente, Moisés, o maior líder, ele faz um errinho e a gente fala que ele não tem mais como voltar. Então eu queria hoje voltar num assunto interessante. Anos atrás, quando
o povo judeu ainda estava no Egito. Então, tinham vários decretos do faraó. Os 3 irmãos, a família de Moisés, eles eram em 3. Miriam, que era a irmã, Aharon, o irmão, e Moshe Rabbeinu, que era o mais novo, o caçula. Cada um deles nasceu em um momento de desgraça, vamos dizer assim, em um momento que tinham decretos ruins, e assim eles vieram salvar o povo. Então, quando começou os decretos do faraó contra o povo de Israel, que eles deveriam agora trabalhar forçados, nesse momento Miriam nasceu, para poder trazer a salvação. Anos depois, quando a gente vê o detalhe do faraó, quando o faraó começa a pedir para matar todos os irmãos, todos os filhos, todos os meninos, na hora do parto, quem nasce? Aharon, o irmão de Moshe Rabbeinu. E por último, quando o faraó traz o decreto que todos os meninos que nascem devem ser colocados, jogados no rio, nesse momento Moshe Rabbeinu nasceu. Em mérito a essas 3 pessoas, que foram 3 pessoas maravilhosas, o povo judeu teve no deserto, anos depois, milagres em mérito a eles. Em mérito a Miriam, a irmã mais velha, o povo teve água durante todos os 40 anos. Não faltou água para eles, eles sempre tiveram um poço, uma pedra, que sempre tinha água. Tiveram alguns episódios, que a gente já vai contar alguns deles, que faltou um pouco de água. Mas a água era em mérito de Miriam. Em mérito de Aharon, o povo judeu teve as nuvens, que acompanhavam sempre o povo de Israel e estavam sempre protegendo o povo no deserto de qualquer animal, de qualquer clima, sempre abraçando o povo. E em mérito de Moshe Rabbeinu e de Moisés, eles tiveram o maná, o pão, que era o que eles comiam naquela época. A conexão de Miriam com a água, muito interessante, muitos comentaristas explicam. Miriam foi aquela pessoa que, na época dos decretos de Faraó, como a gente falou, ela sempre foi a responsável para que o povo judeu continuasse existindo. Então ela sempre foi atrás, até mesmo quando o Faraó decretou que os meninos, algum homem que nascesse, deveria ser jogado no rio. Miriam veio e falou para os pais dela: vocês devem voltar e se casar, porque os pais estavam separados. Porque não é por causa de um decreto do Faraó que a gente não vai continuar tendo filhos. O mundo tem que continuar, a vida tem que seguir. E sempre ela, mesmo em momentos difíceis, ela sempre ajudava, ela era uma parteira, então ela sempre ajudava as mulheres a darem à luz. Então ela foi uma mulher que lutou muito pelo povo de Israel. Ela foi uma mulher que lutou muito para que o povo sempre continuasse existindo. Então é interessante que, em mérito a isso, esse mérito que ela teve de poder dar para o povo, que ela teve esse grande mérito de poder ajudar o povo, de salvar o povo anos antes. Então, quando os judeus estavam no deserto, em mérito a ela teve a água. A água, como nós sabemos, é o que dá para a gente a vida. A água, que nós sabemos, é o que leva todos os nutrientes para o lugar certo. Então foi exatamente isso que Miriam conseguiu fazer. Então essa é a comparação de Miriam com a água que ela teve. Acontece que na nossa porção da semana, na paraxá da semana, Miriam faleceu. Nisso que ela faleceu, o povo ficou sem água. O que eles fizeram? Começaram a falar a Deus, começaram a falar para Moshe Rabbeinu: a gente precisa de água, não conseguimos viver sem água. E aí conta a história que Moshe Rabbeinu, então, Hashem pediu para Moshe Rabbeinu conversar com uma pedra, e Moshe Rabbeinu foi tentar conversar, a pedra não ouviu, e não saía água, então ele bateu na pedra uma vez, bateu 2 vezes, na segunda vez começou a sair água, e assim todo o povo bebeu água. Porém, como a gente falou no começo da aula, era para Moshe Rabbeinu ter conversado com a pedra. Ao invés de conversar, ele bateu, e por causa disso, infelizmente, ele acabou perdendo a chance e a oportunidade dele de entrar na terra de Israel. E aí, então, a gente volta com todas essas perguntas. É um pecado tão pequeno para uma pessoa tão grande. Por causa disso, ele não pode entrar. Qual o sentido disso? E ainda mais, em outras palavras, se Deus quisesse realmente não dar água para o povo somente se Moshe falasse, então por que Moshe falou? Então por que Moshe bateu? Por que quando Moshe falou não saiu água? Então por que quando ele bateu saiu água? Não deveria nem ter saído água. Então em muitas questões pequenas, talvez a maior das questões seria: por que Moshe Rabbeinu foi bater na pedra? Porque ele não acreditou em Deus, sempre ele confiou em Hashem. Porque agora ele não teve esse mérito, porque agora ele não confiou. Então assim a gente tem que entender essas perguntas, que são perguntas que fazem a gente pensar. Primeira coisa em relação a Moshe Rabbeinu, mas afinal de contas a gente tem que entender: tudo que está na Torá
é uma lição para nós, em todas as gerações. Então a gente tem que entender o que a gente pode aprender, o que nós podemos aprender de toda essa história de Moshe Rabbeinu, de toda essa história, todo esse detalhe que ele não conseguiu entrar em Israel por causa desse pecado, o que isso tem a ver com as nossas vidas atuais, isso que a gente vai tentar entender hoje. Não focar tanto em Moshe Rabbeinu, mas focar mais nas nossas vidas e entender. Existe uma palavra que Moshe Rabbeinu usou para advertir o povo nessa época. Foi uma palavra que talvez faz a gente começar a entender um pouco do erro. Óbvio que tem vários e vários comentaristas que trazem ideias diferentes sobre o pecado de Moisés, mas um deles, um dos comentaristas, na verdade talvez alguns, usam essa linha de raciocínio. Moshe Rabbeinu falou de uma maneira muito pesada. Ele falou, Shimuna, escutem vocês, Morim, Hamorim, que ele falou. Hamorim seriam talvez, como a gente poderia usar, vocês, seus bobos, seus tolos. Vocês acham que eu não vou conseguir tirar água da pedra? Vocês acham que Deus que fez tudo não vai conseguir tirar água da pedra? Então aqui eles começam a falar, Moshe Rabbeinu ficou bravo. Moisés estava irritado. Foi um dia que ele ficou super irritado. E já que ele ficou tão irritado, o erro dele foi a irritação. Ele fica bravo, ele fica nervoso. Isso é uma coisa errada. É uma coisa que, como nossos sábios falam, uma pessoa que é irritada, uma pessoa que está nervosa, que ela tem raiva, é como se fosse que ela está agora cometendo idolatria. Então é um pecado muito ruim, é uma coisa muito errada. Então talvez esse que foi o pecado de Moshe Rabbeinu, que ele realmente ficou nervoso. Então assim alguns comentam. Outros comentam que parecia da linguagem da Torá, que Moshe Rabbeinu estava falando que o milagre viria dele de Aharon, e não de Deus. Então talvez esse foi o pecado dele, ele talvez achou em algum momento que ele seria o responsável por isso e não Deus. Então esse seria um outro detalhe. Então existem algumas linhas de raciocínio em relação a qual foi o pecado de Moshe Rabbeinu. Mas eu queria trazer para vocês hoje, como eu falei, uma ideia bonita que faz a gente levar nosso ensinamento, todo esse ensinamento dessa história na prática, nas nossas vidas atuais. Queria começar a contar para vocês uma história de um sábio muito conhecido na época da Guimará, chamado Rav. Rav foi uma pessoa que ele foi chamado para uma cidade, porque naquela época não estava chovendo na cidade. Então ele foi convocado como um grande mestre, um grande líder, para poder rezar para Hashem para que chovesse, para que tivesse chuva e água na cidade. Ele vai até a cidade, começa a rezar, começa a pedir, ele tenta, nada, infelizmente não cai chuva. Até que em um determinado momento, uma pessoa que era um educador, um professor, trabalhava numa escola na cidade, ele foi fazer a reza, ele foi ser o Hazan, e nisso que ele é o Hazan, ele pede para Deus, por favor Deus, o povo está precisando de chuva, faça que chova, e graças a Deus a chuva cai. O Rav ficou muito impressionado. Quem é essa pessoa? Quem é esse professor? Quem é esse cara que conseguiu de fato fazer a chuva cair? Ele é tão elevado? Ele ensina crianças? O que ele tem de tão especial? E ele foi conversar com esse Melamed, com esse professor. O professor fala, Rabino, você sabe, eu tenho 2 méritos. Primeira coisa, eu educo os filhos das pessoas mais ricas da cidade, das pessoas mais pobres da cidade, de maneira igual. Os 2, eu não dou preferência para os ricos, eu não desprezo os menos afortunados, eu sempre aproveito, eu sempre educo os 2 na mesma linha. Eu sempre respeito os dois tipos de crianças. E outra coisa que eu faço, quando os alunos não conseguem aprender, quando os alunos não estão conseguindo estudar a Torá direito, o que eu faço? Eu mando eles para o meu quintal, e no quintal eu tenho algum tipo de aquário, tem peixes, e eu peço para eles brincarem um pouco com os peixes. Quando eles brincam, eles se distraem, e assim eles sentem uma vontade de estudar a Torá. Quando o Rav ouviu isso, ele entendeu. Ele falou, não existe um professor, alguém tão especial como esse homem, que em mérito a ele conseguiu trazer a chuva. Mas vamos pensar nessa história e entender. Tá certo, isso que ele igualava os filhos dos mais ricos com os mais pobres, é uma coisa bonita, ok. Mas esse detalhe do peixe, que ele colocava os alunos para brincarem com peixe, assim eles teriam o mérito de poder estudar, isso é uma coisa diferente.
Mas é uma linha de raciocínio, é uma ideia bonita que cabe a nós educar nossos filhos, netos, amigos ou nós mesmos, afinal de contas, nessa ideia. Muitas vezes a gente gosta de obrigar as pessoas a fazerem alguma coisa. Mas às vezes, ao invés de obrigar, que seria talvez uma ideia errada, vale muito mais a pena ensinar, educar. Em vez de obrigar nosso filho a escovar os dentes todo dia, a gente pode ensinar ele de maneira muito mais bonita, de maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais legal. Falar sobre o quarto dele tem que estar arrumado, ele precisa escovar os dentes todo dia, ele precisa ir para a escola todo dia. Não obrigar. Quando a gente obriga uma pessoa a fazer alguma coisa, pode ser que com o tempo ela vai perder o gosto. E ela vai acabar largando, abrindo mão. Quando, pelo contrário, a gente ensina e educa com carinho, com amor, a gente sabe que talvez a pessoa vai levar isso para o resto da vida. Provavelmente ela vai levar isso para o resto da vida. Isso vale em todos os assuntos. Queria contar para vocês uma história bonita de um escritor que uma vez falou para o Rebbe, ele foi conversar com o Rebbe de Lubavitch, ele falou: Rebbe, eu não consigo mais educar essa geração americana. Será que a gente tem a possibilidade de falar para eles alguma coisa que eles possam fazer? E o Rebbe parou ele, cortou ele e falou: calma, você quer falar para os jovens americanos o que eles devem fazer? Isso está errado. Você tem que educar eles, ensinar eles o que eles têm que fazer. Não falar o que eles têm que fazer, presta atenção nas palavras do Rebbe, não falar o que eles têm que fazer, mas ensinar eles o que eles precisam fazer. Quando a gente ensina alguém de tal forma que isso vira algo dele, isso vira algo que é realmente da pessoa, então provavelmente ele vai continuar, ele vai levar isso com muito mais seriedade. Quando a gente obriga a pessoa, quando a gente fala para a pessoa que ela tem que fazer, então provavelmente ela não vai fazer isso durante muito tempo, ou ela vai dar valor durante pouco tempo, ou ela não vai fazer na hora, ela não vai fazer depois de um tempo. Então isso é uma ideia bonita que a gente começa a entender, prestar atenção em educar e não obrigar. E agora a gente volta a entender o detalhe de Moshe Rabbeinu. Voltando um pouco para a história, a gente vai entrar em outro assunto para entender um pouco mais essa história, mas quando Moshe Rabbeinu falou com a pedra, ou melhor, quando ele falou e a pedra não viu, depois ele bateu, ele estava lembrando um episódio antigo. Existia um episódio quando os judeus saíram do Egito, logo no início da jornada deles, na qual o povo estava precisando de água. Naquele momento Deus falou: Moisés, bata na pedra e a água vai sair. Qual a diferença de lá, que ele falou para bater na pedra, e aqui que ele falou: fale com a pedra? E nossos comentaristas explicam uma ideia bonita baseada nisso que a gente falou. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam muito revoltados. Eles estavam alegres, saíram do Egito, estavam agradecidos a Deus, com certeza, mas eles eram uma geração que, de certa forma, não sabia valorizar as coisas. Eles receberam tudo, eles sofreram, de certa forma, mas quando Deus tirou eles, Deus tirou de tal forma que eles nunca imaginavam que eles conseguiriam sair. Então, quando eles estavam gritando por água, Deus falou para Moisés: bate na pedra. Para ensinar as pessoas que no começo, às vezes, precisa dar uma batida, precisa ter um certo, uma posição um pouco mais dura para que a água saia. Para que essa pessoa que a gente acha que é tão dura, que dela não vai sair nada, às vezes precisa bater um pouquinho no começo. Por isso que um pai pode bater, de certa forma, num filho, obviamente com muita educação, com muito carinho. Quando o pai bate, ele não quer o mal do filho, ele quer o bem do filho. Então, cada um segue sua linha de raciocínio, o que o pai deve fazer ou não, mas muitos pais que batem no filho não é por agressão, e sim por educação. E, obviamente não é um tapa, não é alguma coisa que seja mais dura, não é uma coisa dolorosa, tem que ser uma coisa feita com amor e com muito cuidado. Mas a ideia é para educar o filho. Isso que Moshe Rabbeinu estava falando quando ele foi bater na pedra. No começo, quando os judeus saíram do Egito, eles estavam precisando de um pouco mais de dor. Eles eram uma geração mais dura. Então a gente tinha que bater na pedra para tirar água. Passam os 40 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito, a maioria faleceu. Quem sobrou? Os filhos. Os filhos dessa geração já eram pessoas diferentes. Já eram pessoas que estavam aprendendo, já eram pessoas que estavam com muito mais carinho, pessoas que estavam com muito mais dedicação ao estudo da Torá, à existência de Deus. Então, nesse momento, Deus falou: não adianta você bater na pedra, porque você tem que educar eles agora na fala. Você tem que ensinar eles, educar eles dessa forma. Foi exatamente isso que eles fizeram naquele momento que Moshe Rabbeinu falou com a pedra. E ele deveria ter falado mais para poder
tirar a água da pedra, mas ao invés disso ele bateu e infelizmente a água saiu na prática, mas ele acabou errando. Por isso que Deus falou, você, Moshe Rabbeinu, é um líder maravilhoso para a geração antiga, para a geração que viu a saída do Egito, para aquela geração que precisava de uma batida, mas agora para a geração atual, que vai entrar na terra de Israel, eles precisam de mais amor, então para eles não adianta bater, a gente tem que conversar com eles. Os jovens atuais, a gente não pode bater muito, a gente tem que conversar. No começo, quando a criança talvez é pequena, é uma fase. Depois, quando as pessoas crescem, não adianta mais bater, precisa educar, ensinar a fazer o certo. Obviamente tem que ensinar desde pequeno, para que assim ele leve para o resto da vida. Essa é uma ideia bonita sobre esse pecado de Moshe Rabbeinu, por que foi um pecado tão grande, por que por causa disso ele não teve o mérito de entrar em Israel. Isso é uma explicação. Queria trazer para vocês outra ideia bonita, que também tem um ensinamento maravilhoso em relação à educação, em relação ao nosso dia a dia. Uma ideia, começando com uma história de um garoto que morava em Manhattan. O avô desse menino era uma pessoa muito religiosa, mas o menino não gostava muito de estudar Torá, de estudar judaísmo. Ele não gostava do judaísmo, não gostava da história judaica. Não interessava muito ele essas coisas. Então, ele estava na escola, mas ele não era um bom aluno na parte judaica. Diferente de outras partes, ele era um garoto sensacional. Ele achava que o judaísmo não é para ele, e vários motivos. Quando ele foi fazer bar mitzvah, 13 anos, o avô dele falou, você sabe, tem um costume antigo, um costume já de algumas gerações. Quando o garoto faz bar mitzvah, a gente leva o menino para conversar com o Rebbe, para trocar uma ideia, conversar, receber uma brachá do bar mitzvah. O menino ficou feliz. Por que não? Um passeio, Brooklyn, vamos passear com meu avô, claro, vai ser um prazer, vamos conhecer o Rebbe. Ele estava super empolgado. Mas quando chegou 2, 3 dias antes, os meninos, os amigos de classe dele falaram, você não sabe? O que você está tão feliz? O Rebbe, quando conversa com um garoto que vai fazer bar mitzvah, ele faz perguntas. E as perguntas são perguntas muito sérias. São perguntas de judaísmo, o que você está estudando, o que você sabe, o que você não sabe. E se você não souber, vai ser uma vergonha, teu avô vai ficar super envergonhado. Na frente do Rebbe ainda, isso não é uma coisa legal. Só um parênteses para a gente entender. O Rebbe fazia várias perguntas para o garoto. Contam que uma vez o menino foi conversar com o Rebbe e o Rebbe falou, queria te fazer uma pergunta sobre as leis do Tefilin. Já que agora você vai começar a colocar, queria te fazer uma pergunta. O que acontece uma pessoa, Deus nos livre, que machucou o braço ou que ele está com gesso, o que ele faz? Ele pode colocar o tefilim? E o garoto começou a falar, depende de onde está o gesso, onde não está, e trouxe toda a resposta. O Rebbe falou, mas Deus nos livre, imagine um menino que não tem braço, como ele faz? Ele falou, o Rebbe, nesse caso, ele não vai colocar o tefilim no braço, vai colocar o tefilim só na cabeça. E o Rebbe olhou para ele e falou, mas calma, e se tem um menino, Deus nos livre, que não tem cabeça, onde ele coloca? O menino falou, ele coloca no braço. Só para entender, o Rebbe gostava de educar a pessoa, obviamente com carinho. Essa história não sei se aconteceu, contam sobre essa história, mas só para mostrar a ideia do nervosismo das pessoas quando elas iam conversar, às vezes com o Rebbe, que era uma pessoa tão grande, alguém que sabia toda a Torá e tudo. Então os meninos ficavam muito com medo, mas o Rebbe acalmava eles. O Rebbe fazia piadas, o Rebbe sabia como controlar toda a situação. Então, interessante que esse menino que foi fazer o bar mitzvah, ele começou a ficar preocupado. Ele não gostava de estudar. Ele não sabia nada de Torá, nada de judaísmo. E os meninos estão falando, os amigos dele estão falando, você tem que saber que o Rebbe vai te perguntar coisas de Torá, você tem que saber o que fazer. E ele está todo perdido, ele liga para o avô e fala, vovô, eu não vou conseguir com você. Que pena, eu tenho uma prova, eu preciso estudar, eu não vou conseguir fazer essa visita. E o avô fala, como assim? É uma oportunidade única, já está marcado há vários meses, é uma audiência particular com o Rebbe, você não pode perder essa oportunidade. Você precisa conversar com o Rebbe. Não tem como perder, não tem chance. Não, discutem, tá bom, vamos. Chega o dia, eles vão conversar, vão trocar ideia, e como o menino estava esperando, o Rebbe começou a perguntar para ele. Só que as perguntas que o Rebbe estava fazendo, o menino sabia. Então ele respondia, o Rebbe perguntou isso, ele respondeu, fez a outra pergunta, o menino respondeu, e fez terceira, quarta pergunta, e o menino estava respondendo. Quando ele saiu,
O avô dele falou, uau, eu não sabia que você era um garoto tão brilhante, que você sabia estudar tão bem, que todas as perguntas que o Rebbe fez você soube responder. Ele volta no dia seguinte para a escola, fala, garotos, meninos, amigos, vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu não sei, vocês sabem que eu não amo estudar a Torá. Mas, dessa vez, eu fui conversar com o Rebbe, e as únicas perguntas que ele me fez foi exatamente de um castigo que eu recebi uma vez do meu professor, que uma vez ele me mandou para fora da classe, e ele só deixou eu voltar se eu soubesse decorar um trecho da Torá, um trecho de cor. E bem esse trecho eu estudei muito bem, então eu sei ele muito bem. E foi exatamente desse trecho que o Rebbe me perguntou. Como pode ser? Esse garoto entendeu a lição. O Rebbe não queria envergonhar o menino. O Rebbe queria mostrar para ele que o judaísmo também é para ele, Torá também é para ele. E se ele quer aprender, como a gente falou, não é obrigar o menino, é educar ele. Educar ele da maneira certa para que ele consiga entender qual é o caminho certo. Para que ele possa entender que daquele dia em diante ele entendeu que o judaísmo também é para ele, que ele também é bom na matéria da Torá, não só em outras matérias, e sim também na Torá ele também é um menino exemplar. Então, quando a gente está falando aqui sobre Moshe Rabbeinu, quando a gente está levando essa história de novo e lendo mais um ano sobre a história de Moshe Rabbeinu, sobre tudo o que aconteceu com ele, com a vida dele, que ele não conseguiu entrar em Israel porque ele bateu na pedra ao invés de falar com a pedra. Como pode ser uma coisa dessas? Tão grande foi o pecado? Sim, na prática foi um pecado muito grande. Porque, como a gente falou, Moshe Rabbeinu usou uma palavra, ele falou seus tolos, seus bobos, várias traduções, várias explicações para essa palavra, mas ele, de alguma forma, rebaixou o povo. Um líder, uma pessoa que quer educar de verdade, ele precisa sempre estar levantando a moral das pessoas e não rebaixando. Moshe Rabbeinu, durante toda a história, ele sempre foi aquela pessoa que levantou todo mundo. Qualquer pessoa que vinha falar com ele, ele levantava. Qualquer pessoa que precisava de alguma coisa, ele ajudava a pessoa, ele dava uma moral, ele mostrava que a pessoa é muito importante para ele. Esse era Moshe Rabbeinu. Até mesmo a gente viu nas semanas anteriores com Datan e Aviram, duas pessoas que sempre reclamaram de Moshe, sempre fizeram mal, causaram um mal no povo. Moshe Rabbeinu sempre ia conversar com eles, tentar aproximar, tentar dar mais uma chance para eles, porque sempre ele queria levantar o povo. Dessa vez, Moshe Rabbeinu falou, escutem seus bobos. Ele rebaixou o povo pela primeira vez. Isso foi uma coisa muito grave a nível dele. Quando ele falou uma coisa dessas, infelizmente ele perdeu o mérito de entrar na terra de Israel. E esse não era o jeito certo de Moshe Rabbeinu. A gente conhece Moshe sempre como o maior líder. Então falar de certa forma assim, óbvio, tá bom, talvez ele ficou bravo, talvez ele estava um pouco chateado com toda a situação, o povo estava duvidando dele, o povo estava irritado, precisava de água e não tinha água, ele estava na pressão, e talvez ele falou, escutem, você acha que eu não vou conseguir tirar? E ele falou de uma maneira errada, mas por causa disso, infelizmente, ele não entrou em Israel. Com isso, a gente, primeira coisa, entende e aprende o poder das nossas palavras. Uma coisa que a gente fala pode afetar gerações futuras, pode afetar várias e várias coisas que a gente não tem nem ideia do que pode afetar. Mas mais do que isso, a gente entende na nossa ideia que a gente estava falando antes sobre educação, que sempre alguém que quer educar precisa elevar, levantar os seus alunos ou as pessoas que a gente está educando. Só para finalizar, nosso tempo está ficando um pouco mais curto, mas queria terminar com uma história que faz a gente pensar nesse assunto de uma maneira diferente. Uma vez um rabino conhecido, ainda ele não era um rabino, ele era um aluno em Crown Heights, no bairro do Rebbe de Lubavitch. Ele teve uma dúvida muito séria sobre vários assuntos. Aliás, muita gente tinha várias dúvidas com o Rebbe, e sempre, a gente saiu agora no último Shabbat da data de Gimel Tammuz, dia 3 de Tammuz, que foi o dia que infelizmente a gente não consegue mais ver o Rebbe. Mas uma coisa que a gente percebeu muito na liderança dele foi sempre que ele tratava todo mundo com respeito e ele valorizava muito qualquer ser humano. Até mesmo conta sobre o rabino da Inglaterra, o rabino Lord, o Jonathan Sacks, faleceu há alguns anos atrás, agora na pandemia. Conta sobre ele quando ele estava na dúvida se ele que queria ser da vida, etc. Na verdade ele estava com dúvidas sobre Deus, sobre assuntos mais pessoais. Ele foi conversar com o Rebbe. O que o Rebbe colocou para ele? Quantos judeus tem em Cambridge? Quantos judeus tem na faculdade? Quantos judeus você consegue ter acesso a eles? Então o Rebbe sempre dava uma moral para que ele pudesse sempre educar outros, para que ele pudesse sempre melhorar a moral da pessoa, melhorar a pessoa, levantar a pessoa. Mas então esse rabino que eu estou contando para vocês, no anterior na história, ele
estava com uma dúvida. Só que era no meio da madrugada, ele não sabia para quem perguntar, ele queria conversar com o Rebbe, só que a secretaria já estava apagada, as luzes estavam apagadas, ele não tinha com quem conversar. De repente ele passou na frente da sala do Rebbe, ele viu que a luz está acesa. Ele falou: o Rebbe está aqui, eu quero perguntar, mas é uma falta de respeito bater na porta essa hora da manhã, não faz sentido. Então ele pegou um papel, escreveu a pergunta dele e colocou embaixo da porta. Jogou por baixo para que o Rebbe respondesse. Quando ele jogou o papel, ele ficou pensando: olha só que besteira que eu fiz. Eu vou fazer um senhor, que é o Rebbe, se abaixar essa hora da noite para pegar um papel por causa de uma pergunta pessoal minha que é tão importante assim, vai mudar o mundo. Vou fazer o Rebbe se abaixar. Então ele falou: como que eu vou fazer o Rebbe se abaixar? Um senhor, ele vai se abaixar porque para pegar o meu papel. Ele ficou muito incomodado. Então o que ele fez? Ele estava chateado, ele começou ele ficou pensando o que ele vai fazer. Então ele escreveu uma carta para o Rebbe para entregar no dia seguinte ou depois, pedindo desculpas pelo que ele fez. Falta de respeito que ele pediu para o Rebbe se abaixar para pegar o papel dele. E logo depois veio a resposta do Rebbe, uma resposta incrível, escrito: não se preocupa, o meu papel como líder é levantar. O que o Rebbe quis dizer? O meu papel como líder, o papel de um Rebbe é sempre levantar as pessoas. E assim a gente pode aprender, qualquer educador, qualquer pessoa que vai... Às vezes a gente fala: eu não educo ninguém, eu não cuido de ninguém, mas sempre a gente tem filhos, netos, como eu falei, amigos, a nós mesmos que a gente precisa educar. Então, duas bases que a gente pode aprender hoje à noite com Moshe Rabbeinu, a gente aprendeu do erro dele, mas que fazem muito sentido. Primeira coisa, saber ensinar e não forçar ninguém a fazer nada. E segunda coisa, levantar as pessoas, sempre dar uma moral, sempre dar uma chance, sempre mostrar que a pessoa é muito importante. E assim, quando a gente levanta, não quando a gente rebaixa a pessoa, a gente consegue ter com certeza uma educação no caminho correto, e o garoto e as crianças vão seguir o caminho, vão continuar nesse caminho que a gente sempre educou. Diferente, infelizmente, Moshe Rabbeinu, ele errou, mas o erro dele foi para todas as gerações futuras, para a gente poder aprender tudo isso, toda a história da vida dele. Mas desse erro a gente conseguiu aprender, tanto no sentido que ele talvez acabou rebaixando o povo, tanto no sentido que ele acabou deixando de educar essa geração da maneira correta. Ele bateu na pedra, como se fosse que ele bateu em alguém nesse sentido, ao invés de falar, ele bateu. Então são coisas que a gente pode aprender. Lechaim, lechaim, que a gente possa colocar em prática todos os assuntos. O principal sempre é aplicar, colocar as coisas na prática, então que a gente possa refletir como que eu posso melhorar nesse sentido de educação, como eu posso melhorar, talvez no que a gente falou de não falar mal, porque a fala tem um poder imenso, também no sentido da raiva que a gente comentou hoje sobre Moshe Rabbeinu, que ele ficou bravo, e assim vários outros assuntos que a gente pode colocar na prática, que a gente possa sempre aprender, se Deus quiser. Uma boa noite a todos, obrigado pela presença de todos, como sempre, um Shabbat Shalom. Obrigado, e só boas notícias. Shabbat Shalom.